Olá, eu me chamo Geneilson Silva de Souza, sou acadêmico do curso Bacharelado em Teologia aqui da cidade de Tailândia, polo da Unicesumar. Meu RA é 1896261, dígito 5. Irei apresentar um trabalho da disciplina História da Igreja 2, subordinado ao seguinte tema: a ação da Igreja Cristã no período da colonização e conquista do território brasileiro e suas influências na vida contemporânea. Sabemos que a Igreja ela tem o seu papel fundamental no desenvolvimento da sociedade. E a ação direta da Igreja na colonização do território brasileiro é, sem dúvida, muito notável até aos dias de hoje. Essa ação da Igreja cristã, mais especificamente, a Igreja Católica, exatamente com a descoberta do Brasil, por assim dizer, em 1500, quando chegou aqui em terras, brasileiras, a caravana de Portugal. E quando eles chegaram, sabemos que eles encontraram os indígenas, pois o Brasil, na verdade, ele não foi descoberto, porque de fato já havia um povo aqui, enfim. Mas quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles se depararam com um povo. Só que esses indígenas, eles estavam exatamente ali de forma diferente dos portugueses. Como, por exemplo, as suas vestimentas não tinham. E aí, quando os portugueses viram assim, talvez olharam ali exatamente os indígenas como um produto de mercado, querendo assim, obviamente, escravizá-los e maltratá-los, enfim, colocá-los ali no nível mais baixo. E a Igreja justamente entra aqui com o seu papel fundamental para trazer a evangelização, a civilização, digamos assim, para este povo, mas a civilização cristã. Então, nós temos hoje essa grande influência da Igreja Católica e foi dado sobre as ligações diretas dos missionários jesuítas, que eles são chamados jesuítas porque eles pregavam ali exatamente uma mensagem a respeito de Jesus. E eles chegaram para falar sobre esse evangelho e sobre essa evangelização cristã. Só que, obviamente, isso deu um grande choque de realidade para os indígenas, porque eles não estavam acostumados com esses dogmas, esses preceitos que possivelmente de forma indireta ou mesmo direta a Igreja tentou impor sobre aqueles indígenas. E a gente percebe também que a Igreja ela tem essa influência porque a Igreja e o Estado, elas andavam junto. Então, por exemplo, quando a caravana dos portugueses chegaram ao Brasil, em terras brasileiras, o que é que acontece? A Igreja vem junto da embarcação. É óbvio que a Igreja aqui está representada por aquele grupo de missionário. Por que a Igreja vem junto? Porque a Igreja ela vai garantir exatamente o processo de civilização, vamos dizer assim, desse povo. E é nesse momento que a Igreja ela vai fazer o seu papel. E aí o que acontece? Algumas coisas, algumas atividades que possivelmente seriam atividades do Estado passam agora a ser normativamente da Igreja, como, por exemplo, casamentos, sobre registros de morte, sobre registros de nascimento, aquele controle. Então, a Igreja começou a participar disso. É óbvio que, com o passar do tempo, houve um desmembramento dessas funções, mas nós podemos perceber que até hoje existe essa influência na nossa vida contemporânea.
pois aonde se tem um povo, se tem uma cultura, se tem uma etnia e se tem certamente uma igreja. É óbvio que hoje a igreja cristã ela não se restringe somente à igreja católica, mas nós temos aí um acervo muito grande de igrejas, do que nós chamamos de denominações, enfim. Mas o importante é que a igreja ela deixou ali o seu papel fundamental no início da colonização e que esse papel perdura até os dias de hoje de forma bem eficiente. E sobre a igreja estar presente na colonização é o cuidado exatamente pelas vidas. Por exemplo, aquilo que o Estado não podia ver, aquilo que o Estado não podia examinar, a igreja estava ali para ver e para examinar. E consequentemente, até hoje, os pormenores das necessidades que são brangentes à vida espiritual da sociedade, é a igreja que está ali de forma direta para tratar e para cuidar. Então, eu espero aqui, nesses poucos minutos, ter repassado para vocês sobre esse conhecimento acerca da importância da igreja. A igreja, ela sempre foi importante e vai continuar sendo importante até o final, pois ela compõe exatamente todo o processo, desde a colonização até aos dias contemporâneos em que estamos vivendo. Agradeço a minha oportunidade.